Então, nós vamos iniciar o encontro de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, a todos os nossos amigos que nos acompanham, por estarem aqui ao nosso lado, nos amparando, nos inspirando, para que na nossa conversa de hoje nós possamos abrir o nosso coração, para aprender a nos enxergar, para aprender a entender o que acontece com as nossas emoções, e assim a gente possa, entendendo pelo conhecimento, buscarmos a felicidade, buscarmos essa situação de equilíbrio, aprendermos assim a resolver os desafios que a vida nos oferece. E com toda certeza nós estamos rodeados pelos amigos espirituais, por Jesus, que disse que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ali ele estaria. E nós estamos aqui, reunidos em nome de Jesus, pedindo ao nosso Mestre que ampare a cada um de nós. E é com muito carinho, com muita alegria, que nós vamos iniciando a nossa reunião com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Antes só da gente iniciar, vamos nos apresentar para a Lavínia, não é? É a nossa convidada, mas acho legal ela saber um pouquinho da gente, né? De mim ela sabe, porque é minha prima. Larissa, só fala seu nome, quantos anos você tem. Eixa, tá fechado o microfone. Abre os microfones aí. Esqueci, é que tava passando um carro aí na hora da prece e eu fechei. Então, eu sou a Larissa e eu tenho 17 anos. Pode ser. Oi, Oi. Pode falar, Maria. eu sou a Mariana e eu tenho 17 anos. O Henrique. Eu sou o Henrique, tenho 16 anos. O Gustavo está procurando o microfone dele. Sei lá o que ele está fazendo, né? Vai te dar o quê? Para ficar mais fácil? Você escutar, eu vou passar o eco aí. Ai, tá bom. O B vai sair comendo isso. Nossa, olha só como eu tô chique hoje. Uau, primeira vez que eu tô me sentindo até uma locutora. Vai, Gustavo. Tá bem baixinha a sua voz. E Gustavo, minha voz tá baixinha, filho. Arruma aí. O Henrique, ele saiu porque o celular dele desligou do nada. Eita, daqui a pouco ele entra de novo. Melhorou? Não, continua baixa. E agora, como é que tá meu som? Tá aumentando bem pouquinho. Tá bem baixinho? Então, Gustavo, você com o microfone, e aí eu fico normal aqui, vai? Mais fácil, tá? Ah, o Henrique, peraí, Henrique de novo. Pronto. Então tá bom. Então agora o seu Gustavo. Calma que ele tá na tecnologia. Sou o Gustavo, Abre a tenho câmera, né, 16 Gustavo? anos. Só pra se mostrar, depois você fecha, né? Sou o Gustavo, tenho 16 anos e
Eu sou um adorador do Neymar. Ai, meu Deus. Lavínia, você quer se apresentar pra gente? Eu sou a Lavínia, eu tenho 16 anos também. Mas logo faz 17, que você faz aniversário esse mês, não faz? Faço. É, tá com pé nos 17. Você quer mostrar o seu rosto ou não? Pera, eu vou tentar achar aqui o negócio de ligar. Peraí. Veja. Você tá no celular? Tô. No celular acho que é só tocar na tela, não é? Deixa eu ver. Oi. Ah, olha aí. Ela... Nossa, meu Deus, como ela tá uma moça. Gente, desculpa, é que eu não vejo ela faz muito tempo. É igual vocês, eu, quando passo as férias e encontro com vocês, eu falo, meu Deus do céu, vocês são tudo moço já, pelo amor de Deus, o que que acontece? Olha só, tudo, ó, também tudo 17 anos aí, praticamente, tudo já mulheres, né? Ai, ó, bem-vinda. Ó, toda a turma dos 17 aqui, e o Gustavo e os meninos são os 16. Daqui a pouco eu faço 18. Você já vai fazer 18 também, né? Ai, meu Deus, como o tempo passa. Agora aí, dia 12. Dia 12 de agosto, 18. Ah, então você é de agosto, a Lavínia é de agosto. Eu também já vou fazer 18. Vai mesmo. Não, eu não vou fazer 18, eu vou fazer 17,5. Ah, tá. Em cada perna. Gente, então tá bom. Olha, o que que a gente fez, né? Nós nessas semanas, a gente estava falando sobre as nossas emoções, sobre os sentimentos. E lembra que eu até pedi para vocês fazerem uma relação das coisas boas, das emoções boas que vocês têm. Eu acho que vocês devem ter esquecido, mas não tem problema que a gente fala agora, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou começar com um pouquinho de teoria para a gente relembrar, né? Se vocês quiserem fechar a câmera agora para ficar mais fácil para visualizar, tá bom? Deixa eu pegar aqui. 5. O que eu coloquei? Ah, não. Eu apareço no cantinho falando ou não? Aparece. Aparece? Então tá bom. Uhum. Então, hoje a gente vai falar, quer dizer, nós vamos continuar falando de inteligência emocional. Na verdade, assim, a gente sempre fala da parte da inteligência, né? O que é inteligência? Ter sabedoria? Também, né? Não significa só que inteligente é sabedoria, mas inteligência está sempre ligada à parte do pensar, do intelecto, não é? E a gente separa aquilo que a gente pensa. Lembra da semana passada que eu coloquei para vocês a gravura do cérebro? Vocês lembram? Do cérebro Sim. dividido, né? Um lado a parte racional e outro lado a parte emocional. Então, nosso cérebro é dividido, né, assim, em dois, né? Unido por aquele calor, pelo corpo caloso. Lembra que a gente viu? Então, o que a gente costuma ter? Uns desenvolvem um lado do cérebro, que é a parte intelectual, da inteligência, né, que a gente diz inteligência, das habilidades, né, com lógica, com os números, e o outro a parte do emocional, que cuida das nossas emoções. Então, durante muito tempo, isso tudo foi visto separado. Agora, a ciência está estudando, já de uns tempos para cá, que nós precisamos aprender a conectar esses dois lados do cérebro, que é o que eles chamam da inteligência emocional, né? Então, assim, quando a gente fala inteligência emocional, olha só essa figurinha que está aí. Quando vocês veem essa figura, o que vem para vocês? Qual é a percepção que vocês têm dela? Que um tá ensinando o que o outro é. Tipo, tá se unificando.
Tá, um está ensinando o que o outro é. Então, está passando essa mensagem, né? Então, inteligência emocional, gente, sabe o que que é? É a capacidade que a gente tem de lidar com o mundo emocional, mas tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação ao outro. Então, essa imagem mostra isso, né? Olha, está tocando o coração. Então, como é que eu vou lidar com as minhas emoções? Em relação a mim mesma, como eu reajo de acordo com as situações que a vida me oferece, mas também como eu reajo, então, assim, em relação com o que os outros fazem comigo, como eu reajo com os outros. Então, é algo bem abrangente. E tem muitos estudos hoje de inteligência emocional, muitos cursos, né? Esse tema inteligência emocional já está sendo trabalhado agora até com as crianças de escola. Talvez vocês já até tenham tido esse tipo de exercício na escola, sem se darem essa denominação, vocês estão trabalhando inteligência emocional. Porque isso é o quê? É o caminho do futuro, da gente aprender a trabalhar com essas nossas emoções, porque as nossas emoções significam muito para a gente, não é? As emoções, elas têm um papel, assim, fundamental na nossa vida. Elas são responsáveis, então, por muitas das nossas decisões, né? E principalmente por como nós nos sentimos em determinado momento. Vocês se lembram da semana passada que nós falamos, vamos lembrar um pouquinho, né, para a Lavínia, que não estava com a gente, da diferença entre sentimento e emoção. Vocês lembram? Sim, Então fale. sentimento é o que a gente sente e emoção é a reação ao sentimento. Isso. E no fim está tudo junto e misturado, não é? Então a gente sente as coisas, agora a maneira como que a gente vai expressar esse nosso sentimento são as nossas emoções. E cada um reage à sua maneira com os sentimentos. Lembra que nós fizemos um exercício que a gente viu uma gravura, e aí o que que acontece? Alguns de vocês tiveram uma empatia maior ou menor, outros ficaram emocionados, tiveram vontade de chorar, outros ficaram assim, triste, mas né? Então, cada um tem uma maneira de expressar a sua emoção com esse sentimento que a gente tem. Então, por que as emoções assim são importantes? Porque as nossas emoções vão mostrar quem a gente é, e a gente trabalhar as nossas emoções são importantes para a gente ter uma vida melhor. E essa coisa das emoções está tão importante hoje que até para a nossa comunicação foram criados assim os emojis, não é? Esse primeiro aqui, o que que é? É um Uma sorriso carinha. normal. Então, quem olha isso aqui já identifica o quê? Que a pessoa está Felicidade. feliz. Que a pessoa está feliz, não é? E esse segundo? Vergonha. Vergonha, né? Tá coradinho, né? Ai, que vergonha. E esse terceiro? Tédio? Dá para interpretar. Ó, cada um interpreta de um jeito. Pode ser tédio, pode ser assim. Oi? Quem que interpreta de outro jeito? Pode ser alívio, um pouquinho, alguma coisa assim. Depende. Para mim eu lembro assim, ó. Ai, que tristeza, ai, que droga, ai, não acredito o que está acontecendo. Eu interpreto assim, né? Mas também pode ser esse tédio. E esse aqui? Triste. Triste ou aquela cara de xoxo, de nada, né? Esse aqui? Chorando. Tá muito triste Muito aí. triste, né? E esse aqui? Isso aí lembra a birra. Birra, pode estar desesperado. É birra, né? Birrento, né? Então, viu como as nossas emoções, né? Nossa, gente, o negócio tá difícil hoje aqui atrás, né? Bom, nós somos classificados na ciência como animais. Animais racionais. Por quê?
porque a gente tem a capacidade de raciocinar. A nossa inteligência é diferente da inteligência do animal, que é irracional, né? Então, ainda que a gente seja um animal racional, né? Ou seja, a gente está pensando, nós estamos raciocinando, mas as nossas emoções, elas podem determinar grande parte dos nossos comportamentos e atitudes, não é? Então, olha que inteligência. A gente pensa, mas o que mais influencia na nossa vida, junto com os nossos pensamentos, são as nossas emoções, que são tão fortes na gente que são capazes de provocar reações até no nosso corpo físico, não é? As emoções, então, elas estão tão importantes que ajuda a gente o quê? A continuar vivo. E por que nós precisamos da emoção? Porque nós somos animal social. O que significa isso? A gente pode viver fechadinho no nosso quarto, isolado? Não, né? A gente precisa do outro, de conviver em sociedade. Tanto isso é que dentro da doutrina espírita, os espíritos disseram que uma das leis divinas é a lei da sociedade. Vamos então ver um pouquinho, nós já falamos isso na semana passada, mas vamos dar um exemplo de novo, não é? Por exemplo, o medo. O medo é o quê? Uma emoção ou um sentimento? Um sentimento. Um sentimento. Agora, a reação do medo é igual para todo mundo? Não. Não, é diferente, né? Então, Sim. o que seria o medo? Se a gente pudesse definir o medo. É um sentimento de... esqueci a palavra que eu usei semana passada. Alguém pode ajudar? Quer ajudar? Seria meio que uma tensão ou a tensão por algum momento, ou você ficar nervoso assim. Uma insegurança. Para você, Lavínia, o que é o medo? Eu acho que é tudo isso que eles falaram. Uma coisa ruim. Isso, se eles não falaram a coisa ruim, faltou essa palavra, muito bem. Então, medo, né, é um estado, então, assim, é um sentimento que provoca um estado emocional que surge o quê? Uma resposta da nossa consciência perante uma situação de eventual perigo. Então, se a nossa mente registra que a gente está em perigo, o que ela vai fazer? Ela vai ficar em alerta, não é? Para ter uma reação, né? Agora, essa reação varia de acordo com a situação que a gente está enfrentando e com o que cada um é. Agora, esse medo, ele também tem uma coisa, ele pode ser um medo real ou pode ser um medo imaginário. O que é um medo real? É o medo de uma situação concreta que é possível que aconteça. Que a gente está vendo ali, né? E o medo imaginário? Eu acho que é tipo assim, o medo é meio que exagerado, criado pela sua mente. Tipo, por exemplo, eu tinha medo de barata, e tipo, a barata não vai fazer nada, mas na minha cabeça ela era um bicho enorme, gigante, que ia pisar na minha cabeça. Assim. Então, né? Exatamente. Agora, alguém mais tem algum exemplo que queria dar? Tipo medo do escuro? Medo do escuro, né? Medo do escuro, veja bem, é algo assim, você vai imaginar que alguma coisa de ruim pode acontecer por você, porque você não está enxergando o que está acontecendo, né? Então, a gente tem que aprender a distinguir, não é? Esses medos reais com os medos imaginários. Era só um minutinho.
Clara que vai entrar agora, que ela estava viajando. Então, o medo real e o medo imaginário, né? Gente, vocês, assim, já se pegaram vivendo muitos medos imaginários? Sim. Já. Nossa, eu me pego às vezes com cada medo imaginário, e que aí o que acontece? Sempre. E assim, eu vou fazer uma pergunta. O medo, né? Veja bem, a gente falou que o corpo ele vai se preparar para reagir, para enfrentar esse perigo. Então, como é que ele vai enfrentar? Lembra que a gente falou? Ele vai produzir hormônios que vão impulsionar o corpo a reagir. Você acha que a mente da gente, a mente da gente, ela consegue diferenciar o real do imaginário? Ou para ela tudo é a mesma coisa? Acho que ela consegue, tipo, mas é que a gente não tem como fazer o controle disso às vezes. O que mais? O que vocês acham? Você pode repetir a pergunta de novo, por favor? A nossa mente consegue fazer a diferença entre o medo real e o medo imaginário? Acho que saber ela sabe, mas não sabe lidar com isso. Você sabe que a nossa mente, ela reage exatamente da mesma maneira. Nós podemos, às vezes, até fazer assim, meu Deus, isso aqui, esse medo é imaginário para mim, não é? Eu sei que isso não é real, eu sei que isso não vai me oferecer perigo, mas a reação da mente é exatamente a mesma se fosse de verdade ou não. Tanto que quando a gente se lembra de uma situação ruim que aconteceu com a gente, toda aquela sensação, daquelas emoções que nós sentimos naquele momento que a gente teve medo, naquele momento que foi muito marcante na nossa vida, quando a gente se lembra, por que a gente sente tudo de novo aquelas emoções? Porque para nossa mente não tem passado. Ela vive sempre o momento que a gente está vendo na hora. Então, olha como é importante a gente conhecer, para a gente entender, né? Agora, o medo, né? O medo, como a gente viu, dando um exemplo, ele pode ser benéfico ou prejudicial, como nós já falamos. Qual que é o medo benéfico? Alguém gostaria de ler para mim? O medo é uma sensação de alerta e de extrema importância para a sobrevivência das espécies, principalmente para o ser humano. Semana passada foi a Larissa, não foi, que falou? Ué, se a gente não tivesse medo, a gente ia se atirar no primeiro precipício, ia fazer coisas assim que colocariam a nossa vida em risco. Então, o medo acaba sendo um dos recursos para a perpetuação da espécie, não é? Do instinto de sobrevivência. Agora, o medo é prejudicial. Se a gente não tivesse medo, a gente ia pegar a mão, ia botar no fogo e o que ia acontecer? Ia queimar toda a mão. Agora, é prejudicial quando ele fica exagerado, né? O que ele fala patológico? É doente, ou seja, quando a pessoa, não é, se afeta profundamente, não só fisicamente, como psicológico e social. E foi o exemplo que o Henrique deu para a gente do medo da barata. Que é aí que a gente, aqui na psicologia, chama até das fobias. Então, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de barata, que tem medo de cobra, que tem medo de alguns bichos, mas é normal a gente ter esses medos, não é? Ter nojo, às vezes, de barata, ter medo de uma aranha, ter medo de uma cobra, porque, ué, ela pode me picar e eu posso morrer. Mas quando o medo adquire aquela proporção gigantesca que paralisa a gente, que a gente perde completamente essa razão, que a gente sua frio, aí aquilo já é algo que prejudica. Vocês já não ouviram dizer que tem pessoas que têm medo de andar de avião? Que não conseguem nem entrar no avião? Que começa a suar frio, passar mal e até desmaiar? Isso é um medo patológico. E aí precisa de procura de uma ajuda médica. Porque isso gera um sofrimento muito, muito grande na pessoa, né?
Então, com tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está vendo a importância da inteligência emocional, que nada mais é do que educar as nossas emoções, né? Então, a gente está aqui na Terra nos educando. Qual é o papel nosso aqui? Por que a gente renasceu? A gente renasceu aqui, nós renascemos, temos várias existências para a gente aprender. A gente vai aprender muitas coisas na parte intelectual, na parte moral. E o grande aprendizado, a evolução, é o quê? É aprender a lidar com esses dois lados, com a emoção e com a razão, com o amor e com a sabedoria, que são as duas asas, não é? Da evolução que tem que estar em equilíbrio. Então, e tudo isso a gente chama de educar a emoção. Então, a gente está aqui nessa existência para aprender a educar as nossas emoções, né? Mas o que é preciso para a gente educar as nossas emoções? Olha quantos quadradinhos aqui que falam de emoção. Olha que emoção bonitinha, né? Quando a gente traz isso aqui, o que a gente está querendo dizer? Essa aqui, ó, do olhinho de coração. Paixão, ou que achou alguma coisa bonita, gostou, sei lá. É paixão. Olha, aqui, ó. Vocês adoram fazer tirando foto. Olha quantas emoções. Quantas emoções. Chorando, aqui é um chorando de que achou engraçado. Aqui achou muito, muito engraçado. Aqui chorando de tristeza. Aqui tá triste. Aqui tá sem graça. Aqui tá também espantado e ao mesmo tempo envergonhado. Aqui tá dando aquela piscadinha meio safadinha, né? Então a gente tem muitas emoções, né? Então, para educar as nossas emoções, é preciso uma coisa, conhecer. E como é que a gente conhece? Olha que bonitinho, o coração ensinando o cérebro aqui, não é? A gente conhece através da observação. Essa é a didática do aprendizado desde que o mundo existe. A gente aprende observando, analisando. E se a gente aprende observando, olhando as coisas ao nosso redor, como é que a gente vai se conhecer? Nós vamos observar, né, os estados emocionais, as emoções que a gente experimenta nas mais diferentes situações da nossa vida. E nós vamos observar e perceber quais são as reações que a gente tem que geram mal-estar e quais são as reações que aumentam as nossas emoções positivas. Então, isso que é essa consciência emocional. Então, é a capacidade, não é? Essa educação é da gente aprender a reconhecer o sentimento no momento em que ele aparece. Então, vamos lá. Essa gravura aqui. Apareceu essa gravura. Qual foi? O que vocês sentiram vendo essa gravura? Ninguém sentiu nada? Felicidade, acho que felicidade. Você sentiu felicidade, alguém sentiu outra coisa? Emoção? Que tipo de emoção? De... Daquela... Quando você sente um calorzinho no peito. Alguém mais quer falar? Mônica, então, eu quero falar, mas não é sobre isso, é rapidinho. É que eu vou ter que sair mais cedo. Eu pensei que a aula ia começar às 10 horas e eu marquei um compromisso para as 11h30 hoje. Não tem problema, tá gravado, eu tô gravando, depois se vocês quiserem, vocês assistem, tá bom? Tá bom. Então tá. Então, cada um sente uma coisa quando vê uma gravura dessa, né? Gente, ó, vamos lá. Ter essa consciência emocional, reconhecer esse sentimento no momento em que ele aparece, não é? Observar, se enxergar, se conhecer, é uma tarefa fácil?
Não, não é fácil. Precisa de treino, muito treino. E a gente vai, e quanto mais cedo a gente começa, menos difícil é. Travou? Travou? Voltou? Oi. Voltou? Voltou, gente? Não voltou? Gustavo Tadeu, que a internet está instável. Será que é bom ligar no seu... mas não chega até aqui, né? Peraí. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Virou? Vamos ver. Voltou, gente? Vocês estão me ouvindo agora? Agora dá pra ouvir. Tá melhor. Voltou? Deu um pau aqui na minha internet. Voltou? Tá todo mundo ouvindo, então? Bem, então, voltando ali, né? A gente está falando que a consciência emocional, então, essa capacidade, né, da gente conseguir identificar o nosso sentimento e a emoção vinculada a ele no momento que aparece e perceber se essa emoção que a gente tem foi positiva ou não para nós. E isso não é fácil. Precisa de muito treino. Tanto que se um dos objetivos da nossa encarnação, significa que não é fácil, né? Porque é um aprendizado que a cada existência a gente vai aprendendo. Mas é preciso a gente começar. É preciso treino. E isso tem algumas sugestões, né, que alguns estudiosos deram para a gente desenvolver essa consciência emocional. A primeira coisa que é difícil para todos nós é aceitar que a gente não compreende tudo. Aceitar que a gente não vai saber tudo, que a gente não vai entender tudo de uma vez. Por isso até que a gente reencarna várias vezes. Porque a cada existência nós vamos aprendendo algumas coisas. Só que quando o assunto, então, é emoção, as coisas não são tão claras, tão óbvias assim, não é? Por quê? Porque muitas vezes aquela emoção que surgiu ali, né, em determinada situação, ela é a pontinha de um iceberg, não é? É uma reação a um outro sentimento muito mais profundo que está escondido muito, muito, muito lá atrás dentro de nós e que a gente não consegue ainda identificar, né? Então, essa educação das nossas emoções é chamada de autoconhecimento. Então, o que é o autoconhecimento? É a gente identificar as emoções que a gente está sentindo, né? E aprender como agir, né? Então, identificar não só o que está na superfície, mas o que está lá embaixo. Então, aqui agora, né? Essa emoção, o que é isso daqui? Essa raiva danada. Então, no momento que a gente sente raiva, por que será que aquela situação deixou a gente com raiva? A gente está com raiva de uma pessoa, né? Por quê? Pelo que ela fez? Ou a gente está com raiva porque os nossos sentimentos, porque a gente teve um dia ruim? Teve um dia específico ou não teve nada? Ou foram vários pequenos acontecimentos? Então, por exemplo, né? Durante o dia, um monte de coisinha foi acontecendo que foi deixando a gente chateado, cansado, irritado. Aí, de repente, alguém falou alguma coisa pra gente que se tivesse falado numa outra ocasião, isso não ia acontecer nada e a gente explode de raiva.
Então, essa raiva foi aquela pessoa que foi o motivo ou foi o acúmulo de um monte de outras coisas que já estavam lá, né? A gente identificar isso tudo é muito importante, não é? Porque aprender a lidar com as nossas emoções vai ajudar a gente o quê? A entender o que acontece com a gente e mudar essas emoções que não são boas na gente, né? Vai fazer com que a gente pense por que a gente está sentindo isso, né? E muitas vezes essa pergunta vai revelar uma coisa que está escondidinha em nós, porque nós somos isso aqui, ó, tá vendo? Nós somos esse iceberg. Aqui é o que aparece, mas nós, ó, temos muita coisa que está gravada lá no nosso inconsciente, porque nós somos espíritos que fomos criados há muito tempo, que carregamos com a gente uma bagagem de experiências muito grandes, muitas emoções a gente já viveu, e quando a gente às vezes vivencia uma situação, às vezes aquela emoção que está lá embaixo no nosso inconsciente, opa, ela veio da onde? Veio às vezes de uma coisa que a nossa mente resgata de reações de vidas passadas. Por exemplo, né, tem uma psicóloga que disse que o filho dela chegava e falava assim, todo dia, voltava da escola, como é que foi seu dia? Ai, foi um saco. Foi um saco, eu estou entediado. Eu acho tudo muito chato. Foi um tédio, foi um tédio, foi um tédio. E aí, todo dia esse tédio, esse tédio, esse tédio. E ela falou, mas ele não sabe nem direito o que é tédio. Ele falava, ai, foi muito chato, é um tédio. Eu não quero, eu não queria estar lá, eu não quero, eu não gosto daquilo. E aí ela foi conversando, e aí sabe o que ela entendeu? Que na verdade o que estava aqui em cima, que ele denominava tédio, o que aqui embaixo era uma grande frustração. Por quê? Porque na verdade ele estava tendo dificuldade em entender a matéria, em se relacionar com os amigos, e ele estava ficando afastado. Então, para ele, aquilo estava gerando uma frustração muito grande. Ele estava se sentindo assim, uma pessoa com uma baixa estima. Ele se sentia um inútil, um imprestável, que ele não servia para nada, que ele era incapaz de aprender qualquer coisa. Então, a maneira que ele teve de expressar foi dizer que ele estava com tédio e depois que ele tinha raiva da escola e das pessoas. Quando, na verdade, ele estava com raiva dele porque ele se achava incapaz. E aí, o que é, então, o autoconhecimento? É descobrir o quê? Lembra na primeira aqui, ó? Aceitar que a gente não compreende tudo, que a gente é capaz, sim, de aprender as situações e de que algumas coisas nós vamos ser melhores que em outras. E que a gente precisa de ajuda para poder entender e resolver as nossas situações, não é? Então, uma outra sugestão, né? Para a gente perguntar, de onde veio então esse sentimento? O que causou isso em mim? Né? Como a gente viu, existem outros sentimentos acorrentados a ele. Eu estou triste, mas por que eu estou triste? O que aconteceu? Sabe aqueles dias que a gente fala, eu estou triste? Não sei por que eu estou triste. Eu estou triste por nada. Então, vamos começar a fazer essa reflexão. Será que nossa tristeza não é de hoje, é de um outro dia? E aí, quando a gente identifica por que é isso tudo, lembra? Qual vai ser a nossa ação? Não é ficar inerte, eu estou triste porque, assim, eu tenho esse motivo. Mas é se conformar e ficar triste para sempre? Não, né? Então, aí vem a terceira etapa. Conhecer. Saber como cada emoção é. Como a gente sente internamente cada emoção. Como a gente se expressa externamente, né? Que linguagem é usada quando a gente sente? E quais são as expressões corporais que acompanham essas emoções? Aqueles emojis significam o quê? As expressões corporais das nossas emoções, não é? Que eles mostram quando a gente está com nojo, a gente faz aquela cara de... Quando a gente está feliz, a gente sorri. Quando a gente está com
triste, o nosso olho cai, a boca cai, não é? Então, a gente vai ver aqui assim, por exemplo, né? Para entender um pouquinho, né? Dos sentimentos, das emoções e de comportamentos. Vamos lá, por exemplo, o amor, né? Uma circunstância que desencadeia o amor, né? Faz a gente sentir alegria e serenidade em conexão com os outros. E quando a gente está assim, se sentindo alegre, né, com esse amor, a gente às vezes tem vontade de quê? De brincar, a gente confia, a gente sonha, a gente saboreia. Alegria. Quando as coisas estão... Ixi, peraí, gente, o que aconteceu aqui? Mônica, eu vou ter que sair agora, tá? Ah, tá bom, tá bom. Beijo, gente. Beijos. A Lavínia também tem que sair, né, Lavínia? Que ela tem dentista. Bom. Vamos lá. Então, vamos lá, né? Gratidão, né? Quando a gente tem essa percepção de que alguém faz alguma coisa boa, né? Então, aqui são as emoções, as circunstâncias e a resposta. Então, a gente vê que as coisas boas levam a gente a uma reação muito boa, muito gostosa, não é? As coisas são bem, bem legais. Então, aí eu quero que vocês vejam agora o seguinte: quando a gente lida com as emoções, a gente vai aprender a lidar com os nossos conflitos, né? Então, como a gente lida com os conflitos? É aquilo que eu falei da observação, da gente ver a gente numa determinada situação e como a gente lida com eles, não é? Então, se a gente tem um conflito, o que é o conflito? Uma situação difícil, uma situação que está fazendo a gente tomar uma reação. O que a gente faz? A gente deixa o outro falando sozinho, a gente esconde os sentimentos, a gente grita, a gente desiste e não resolve, a gente chora, a gente faz intriga e fofoca, a gente ameaça, a gente bate porta, a gente resmunga, a gente é agressivo, inventa coisa, quebra coisa. Ou quando a gente erra, a gente admite, a gente fala sobre os nossos sentimentos, a gente ouve, a gente não interrompe, se coloca no lugar do outro, é assertivo, ou seja, é firme, é educado, encontra uma solução, compromete-se com um combinado, respeita, não é? Como é que a gente se encaixa nessas situações? Só de um lado, só de outro? A gente vive nesses dois lados? Como é que são com vocês? Depende. Eu deixo bastante os outros falando sozinho. Isso aí acontece direto. Acontece direto, né? Então, isso tudo aqui é para a gente pensar, para a gente refletir, não é? E assim, às vezes a gente deixar o outro falando sozinho pode significar uma sabedoria para não deixar levar a discussão adiante, para não gerar um conflito maior, mas às vezes pode ser o quê? Um desprezo. Então a gente tem que entender o que está por trás de tudo isso, né? Então, continuando, não é? A gente tem que aprender, então, também a valorizar as nossas emoções positivas, não é? Porque são essas emoções positivas que vão determinar o nosso bem-estar. Então, o que é uma emoção positiva? É que vai deixar a pessoa motivada, otimista, entusiasmada. E isso deixa a gente numa situação muito mais confortável, muito mais feliz. E muito superior às pessoas com sentimento de desânimo, de desilusão, de apatia. Que desânimo, desilusão e apatia, o que acontece?
deixa a gente para baixo, faz a gente ficar mais cansado, faz a gente ficar até doente, não é? Por isso é muito importante a gente identificar os pensamentos que provocam as emoções negativas e que fazem com que a gente se sinta mal, para que a gente possa se afastar disso, mudar a nossa maneira de reagir para a gente ser mais feliz. Por exemplo, vamos lá, olha, nós temos 2 copos aqui que estão pela metade. O otimista vê o copo meio cheio, o pessimista vê o copo meio vazio. Se a gente é daquele que vê o copo meio vazio, a gente tem que perceber o quê? Peraí, eu estou canalizando as minhas emoções para a desilusão, para o desânimo, para a apatia, para o pessimismo. E isso só gera consequências negativas em mim, que vão me gerar ao sofrimento. Então, eu preciso o quê? De aprender a ver o copo meio cheio. Né? Então, inteligência emocional engloba o quê? Essa nossa autoconsciência, ou seja, a gente perceber, a gente saber que a gente tem que aprender a se conhecer, não é? Aprender aqui a lidar com as nossas emoções, a gente se automotivar, é a gente acreditar que a gente é capaz, que é difícil, mas a gente vai conseguir. É a gente ter essa empatia de saber que todo mundo está vivenciando essas situações difíceis, não é? E dá para a gente essa capacidade de se relacionar, ou seja, vai facilitar o nosso relacionamento com o outro, porque a gente vai entender o outro, vai aprender a respeitar o outro, a se respeitar. Então as coisas vão ser de uma maneira muito mais tranquilas, né? Aqui uma lista, né, de emoções negativas e de emoções positivas que todos nós temos. Então, todos nós sentimos raiva, todos nós a gente fica aborrecido, a gente fica agitado, a gente é ansioso, a gente fica com aquela apreensão, a gente se arrepende, fica desapontado, tem desgosto, se distrai, entra em dúvida, fica embaraçado, fica enfadonho, fica frustrado, fica irritado, negligencia, né? Deixa de lado, né? Fica irresponsável algumas vezes. Às vezes a gente fica assim negativo, né? Às vezes a gente tem até ódio, né? Mas também nós temos admiração, temos prazer, temos tranquilidade, temos calma. A gente consegue ter momentos de relaxamento. A gente tem convicção das coisas que a gente quer, muitas vezes até não são as coisas que deveriam ser, mas a gente tem. Nós temos orgulho, não esse orgulho negativo que faz a gente se achar melhor que os outros, mas se orgulhar das coisas boas e certas que a gente faz. A gente sente alegria, tem atenção, tem certeza, e a gente tem o quê? A vontade de fazer as coisas, a gente se diverte, a gente se entusiasma, a gente sente alívio, a gente também tem cuidado, amor e a surpresa positiva. Acho que todo mundo já sentiu um pouco das duas coisas aí. Um pouco mais, um pouco menos. O que a gente tem que aprender no gerenciar as nossas emoções? É fazer com que o lado direito, as emoções positivas, comecem a ser em maior quantidade que as emoções negativas. É essa a nossa, educar as nossas emoções. Isso que é aprender a lidar com as nossas emoções, não é? E agora a gente vai fazer um registro das nossas emoções positivas, não é? Falamos de muitas, não é? E eu pedi para vocês fazerem uma lista de tudo aquilo que vocês têm de bom, não é? De tudo aquilo que vocês já reconhecem de qualidades positivas em vocês, né? Da alegria, todos vocês, eu reconheço em vocês alegria, eu reconheço em vocês em amor, reconheço que vocês têm momento de equilíbrio, de calma, de carinho, de compaixão, de confiança, de esperança, de felicidade, de gratidão, de harmonia, de paz, de satisfação, de prazer, de serenidade, tranquilidade, otimismo e de fé. E uma coisa importante que eu achei depois que para a gente falar é que eu vi hoje de manhã essa frase, que quando a gente fala em equilíbrio, para mim equilíbrio é a gente estar num estado assim de serenidade, né? Naquela situação de que nada perturba, que a gente fica zen,
que a gente consegue resolver qualquer situação. E quando eu li essa frase, eu falei, puxa, quanto a gente está enganado com algumas emoções, não é? Serenidade e equilíbrio não é ausência de conflito, mas é a gente aprender a lidar com os conflitos, que é a bendita da inteligência emocional, que é a gente lidar com todas as nossas emoções, procurando o quê? Não deixar o desespero, a ansiedade, esse medo patológico tomar conta da gente e deixar a gente no estado irracional, paralisado no momento de algumas situações. O que acontece às vezes quando a gente estuda e faz uma prova e dá aquele branco? Ao momento é o quê? Dá um desespero tão grande que quanto mais desesperado a gente fica, mais branco vai dar. Então, e o que é a gente tentar ter o equilíbrio? É respirar fundo, aprender a lidar com esse conflito. É aprender assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exercício de meditação, eu vou ter a certeza de que eu estudei, então se eu estudei, eu sou capaz de fazer. Eu vou treinando para que eu consiga realizar essas coisas. Né? Então, isso é muito importante. O que vocês acham? Podem abrir as câmeras agora. Quero que vocês falem das suas emoções. Puxa vida. Todo mundo fugiu? Ah, não sei o que falar das minhas emoções. Bora. Oi, Clara. Que bom te ver. Oi, quanto tempo, né? Tô de volta. Que bom. Eu estou gravando, e se você quiser ver o pedacinho que você perdeu, foi bem pouquinho, tá? Depois eu vou pôr no grupo. Tá bom, obrigada. E aí, vocês já conseguem fazer uma relação das coisas boas que vocês são? Das qualidades de vocês? Acho que sim, eu acho que eu consigo Oba! falar o que eu acho que eu consigo falar o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim aqui. Isso é bom. Então fala umas coisas. Só quero ouvir coisa boa hoje. Tá, eu sou bastante alegre, calmo, no geral, assim, carinhoso, e é isso aí. Olha, eu vou falar. Calmo, carinhosa eu sou. Calma e alegre, e eu tenho que conquistar isso ainda. Que é bem difícil. Mariana. Os cachorros estão atacando. Nossa, o que aconteceu? Peraí, meu pai é assim, peraí que os cachorros surtaram. Gente, peraí que os cachorros surtaram, pera. Renato! Ainda bem que a Meg, né? Para que fica mal, meu. E aí, Mariana? Voltei. Alegre, determinada, responsável e paciente, eu acho. Olha só que maravilha, hein? Alegre, determinada, responsável, paciente. Olha, eu vou falar, são poucos os que já têm essas conquistas, hein? Clara? Eu acho que eu sou
alegre, tenho amor, Peraí, peraí. carinhosa. Espera só um minutinho, Clara. O que que tá acontecendo aqui que tá baixinho o meu volume aqui? Alto-falante. Ah, peraí. Pode falar. Não, eu falei que eu acho que eu sou alegre, tenho amor, sou carinhosa e leal. Muito bem. Carinhosa também sou. Leal também sou. Gustavo, como não sabe? Pode falar. Como não sabe, Gustavo? Por favor, qualidades. Vamos lá. Vocês estão ouvindo o Gustavo falar? Então desmuta, desmuta. Já foi todo mundo? Olha, o Henrique falou alegre, calmo, Eu sou otimista também. Bastante otimista. otimista. Bom, a Clara falou também que ela também é carinhosa. A Mariana também falou que ela é determinada, não é? Também sou determinado. Então fala aqui, então fala por aqui que dá para ouvir, pode falar. Eu sou alegre. Dá para ouvir? Tá. Sou alegre, determinado, carinhoso. Não, é alegre, sim, é determinado. O que é ser realista? Teus pés no chão? Então vamos voltar. Deixa eu voltar naquela página aqui que eu quero ver. Espera aí. Aqui. Aqui. Opa! Peraí que tem besteira aqui. Eu sei, peraí, deixa eu pôr a coisa aqui. Ai. Vamos lá, ó. Alegria, número 1. Todo mundo falou alegria. Sim, né? O quê? Ih, meu Deus do céu, por que eu mudei a coisa aqui? Peraí. Eu não entendi nada. Eu perguntei se todo mundo falou alegria. Sim. Falou, né? Todo mundo falou que é alegre. Agora ninguém... Bom, vocês falarem carinhoso. Quando vocês falarem carinhoso, vocês têm aí uma emoção positiva, um sentimento que é o amor, concordam? Equilíbrio. Equilíbrio é a mesma coisa que ser realista, será, hein? Sinônimo, vocês acham? Eu acho que é você não aceitar as coisas como elas são, mas você saber lidar como elas são, fazer o máximo para tentar mudar e tudo na medida do possível. Tipo, não querer ser o impossível para mudar as coisas. Gente, carinho, todos falaram, né? E olha uma coisa que vocês não falaram, compaixão. Eu duvido que vocês não sintam compaixão. O que é compaixão? O que é compaixão? Eu não sei direito o que é compaixão. É tipo, você
se colocar no lugar do outro, coisa assim. Sim, é você se colocar no lugar do outro e isso fazer você o quê? Uma atitude positiva de querer ajudar o outro. Ah, sim, eu tenho bastante paixão, assim. E o resto não tem? Eu tenho. Sim. Sim, com certeza. Confiança. Em mim nem sempre, mas no geral, às vezes sim. Então, uma parte, você sabe que dessas emoções positivas é a gente aprender a conquistar. É a gente conquistar a autoconfiança, não é? É que depende da situação. Aí, Então, dependendo da situação, não tenho confiança. Não. por isso que é um desafio e é o grande aprendizado, que não é fácil, não é? A gente vai adquirindo essa autoconfiança na nossa trajetória de existência como espírito. Esperança. Ninguém falou esperança. Acho que eu tenho. Só você, Mariana? Acho que eu tenho também. Clara. Eu tenho, mas depende também. Depende do da quê? coisa. O que é esperança? Muito, eu não sei qual que é a diferença entre esperança e fé. Eu nunca. Mas é que, tipo, eu acho que é você acreditar numa coisa assim. E nem sempre. Esperança é você ter a certeza de que as coisas certas irão acontecer no tempo certo. Ah, eu tenho, mas nem sempre. Mas isso são conquistas, não é? Momentos de felicidade. Toda hora, praticamente. Que beleza. Gratidão. Sim. Harmonia. Nada, só um pouquinho. Tem que melhorar. Mas tudo a gente está melhorando, né? Paz. Às vezes falta, mas em geral tá bom até. Satisfação. O que é a satisfação? Ser grato? Não, é estar satisfeito, estar feliz com alguma coisa que você faz. Não é? Por exemplo, você fez um bom trabalho. Você ficou satisfeita, você ficou feliz com o resultado. Não é? A Clara conseguiu fazer o croissant? Consegui. Ficou Só que eu satisfeita? nem tirei foto. Ficou Todo mundo satisfeita já com o comeu. resultado? Não é? Então, a Mariana fazia aquele trabalho voluntário de ensinar crianças carentes de matemática. Isso dava uma grande alegria, uma satisfação, não é? Preenchia o coração dela de uma emoção positiva. E a satisfação está aliada aqui ao prazer, não é? Mas esse prazer benéfico, não é? Da gente sentir essa alegria, essa satisfação, essa paz de quando a gente faz alguma coisa de bom pelos outros. Não é? E essa satisfação, esse prazer, leva a gente a essa serenidade também, não é? Então, serenidade, tranquilidade, calma e equilíbrio não significam ausência de problemas. Significam o quê? A gente ter controle para lidar com as situações. E para isso a gente tem que ter otimismo e fé. Otimismo, fé e esperança. Ou seja, otimismo é acreditar que as coisas vão dar certo,
que as coisas, que os momentos ruins passam. Ter fé confiar. Fé é confiar em Deus, confiar que Deus está no comando, confiar na nossa capacidade de superação, não é? Então, assim, a gente acredita em Deus, né? Confia nele, confia na gente, não é? E tem também a esperança de que a gente vai conseguir realizar tudo isso. Então, a gente vê que todas essas situações, uma acaba se encaixando na outra, não é? E esse é o nosso grande desafio, né? De pegar esse caldeirão de emoções, dessas emoções positivas e negativas que ficam se agitando naquela parte de baixo do nosso iceberg, e aprender o quê? Botar elas para cima, identificar, separar o que faz bem para mim, o que não faz bem, aprender a gerenciar tudo isso, e assim nós vamos caminhando para sermos espíritos mais perfeitos, espíritos felizes. É uma trajetória, essa trajetória nossa evolutiva, o autoconhecimento, o autoaprimoramento, a educação emocional, é o grande desafio da nossa existência e é possível porque Deus nos criou para isso e está nos oferecendo todas as condições para isso, como nós lemos já no texto da semana passada. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Posso mostrar um livro que eu tenho que me ajudou? Pode, claro. É esse aqui. Ele fala algumas coisas que... alguns problemas, ele comenta como que você pode Nossa, que legal. melhorar. Não faça tempestade em copo d'água para adolescentes. Gente, amei, não conhecia. Quando eu fazia psicóloga, a gente usava ele. Nossa, adorei esse livro. Não conhecia. Acho que vale a pena todos vocês lerem, né? Essa leitura aí. Pelo que a Mariana está falando, que foi muito bom e que ajudou, né? Tem umas coisas que eu uso agora por causa desse livro. Dá um exemplo. Deixa eu ver aqui. Tem coisas tipo, não vomite nos seus amigos, pratique aikido mental, evite palavras eu sei quando alguém está falando. Não faça segredo da sua dor. Isso é muito importante. Experimente a imperfeição perfeita. Lembra? Aquela é uma daquelas dicas que a gente colocou ali, não é? Reconhecer que a gente não sabe tudo e que a gente está aprendendo, não é? Muito interessante isso tudo. Mais algum comentário de alguém? Fala, Henrique. Eu queria falar também que o medo, quando ele ajuda, ele não aparece como uma coisa, tipo, a sensação, digamos que ruim. Ele ajuda, quando ele ajuda, ele é uma coisa, tipo, que já te salva de muita coisa, assim. Verdade. Por Acho isso que é ele tem um porque lado positivo. porque tipo, eu acho que eu já vivi umas situações que o medo até tipo me salvou essas coisas. Então acho que ele é importante, mas não exagerado. Exatamente. Por isso que a gente colocou, ele tem dois lados, né? Clara, quer falar alguma coisa?
Eu acho que tá todo mundo certo aí. E a gente tem que lutar todo dia, né? Pra não deixar as coisas ruins tomarem conta, né? Do nosso pensamento. Sempre tá vigiando, né? Isso mesmo. Gente, então acho que a gente pode encerrar o nosso encontro de hoje. Muito obrigada pela participação de todos. Saudades de Clara, né? Saudade. E vamos ver se na próxima semana, então, a gente retorna às 10 horas, tá bom? Eu tinha falado da psicóloga que entrar, me mandou uma mensagem que a internet dela deu pau, o cara da Vivo tá lá até agora. Então, ela tá lá acompanhando ele para resolver a situação. Mas a gente vai marcar sábado que vem, não, porque ela já tem uma palestra nesse mesmo horário, mas nós vamos marcar, sim, um encontro para participar, tá? E aí a gente acaba trazendo um outro tema bem legal para a gente discutir. Eu espero que vocês reflitam nisso, se sentirem necessidade de ouvir de novo, fiquem à vontade, né, que está gravado. E que vocês tenham uma semana muito boa, né, com pensamentos positivos, confiando em cada um de vocês, na capacidade que todos vocês têm de superar os desafios, não é? Todos esses obstáculos, porque vocês são muito importantes para Deus, vocês são muito importantes para a família de vocês, e vocês são muito, muito importantes para mim. Podem ter certeza disso. Tá? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem em paz. Então vamos fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer as vibrações, a prece final? Eu posso fazer a prece. Tá. E alguém quer fazer as vibrações? Tá bom, eu faço então. Então nós vamos agradecendo a Deus a oportunidade deste encontro. Que Jesus possa amparar a cada um de nós, nos fortalecendo em nossas necessidades. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, envolva os nossos lares, os nossos familiares, e que nós possamos, Senhor, perseverar no aprendizado das Tuas leis, dessa doutrina que nos esclarece e nos consola. Que tenhamos uma semana proveitosa, que todos os nossos amigos que precisaram sair mais cedo do nosso encontro também tenham esse amparo divino e que na próxima semana estejamos reunidos para mais uma manhã de aprendizado. E assim, agradecendo a Deus, a Jesus, a todos os nossos mentores amigos, nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje, acompanhando o Henrique na prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Então, bom final de semana a todos. Bom E final até de semana. sábado, se Deus quiser. Até, gente. Um beijo. Até. Tchau, beijo. Tchau. Tchau.